palavra do Senhor diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem e ele que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Oremos. Senhor, tua palavra foi lida, Senhor, que teu Santo Espírito possa, ó Pai, abrir as nossas mentes, nossos corações para a compreensão e para a aplicação da tua palavra, Senhor. Transforme os nossos corações, ó Pai, assim como o Senhor transformou o coração de Davi. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Bom, na semana passada nós olhamos para a triste história, do grande pecado de Davi, e vimos como ele violou o mandamento sobre o não adulterarás, colocou a sua vida em primeiro lugar, deixando Deus de lado. E é isso que a gente faz quando a gente peca. Em qualquer tipo de pecado, a gente está priorizando a nós mesmos. Também vimos que se Davi, o homem segundo o coração de Deus, pode pecar, quem dirá nós? Nós também podemos. E à medida que olhamos para o capítulo 12 de 2 Samuel, já passaram 9 meses a 1 ano. Por quê? Porque aquela criança já nasceu, o bebê do adultério já nasceu. E diante de tão grande bagunça, como começar a juntar os cacos? Eu não sei como está a vida dos irmãos, como os irmãos têm se relacionado, como os irmãos têm lidado com as lutas, com as dificuldades, com os desafios diante do pecado, Não sei o quanto sua vida está quebrada, que você está precisando arrumar, juntar os cacos. Davi era um tipo de Cristo. Quando ele acertava, é para nos lembrar que Deus queria nos mostrar lances, algo
do que Cristo haveria de fazer infinitamente melhor. E quando Davi errava, é para lembrarmos também que Cristo faria totalmente diferente. Então, ele sempre, em cada ação dele, aqui ele tinha que estar reinando. Ele era não só um profeta, um sacerdote do povo, ele estava pastoreando aquele povo de Israel. Ele tinha que estar cuidando. Será que eles estão adorando a Deus corretamente? Estão fazendo as coisas corretamente? E Davi não estava fazendo isso corretamente. Será que durante esse tempo Davi pensou que Deus já tinha esquecido, tudo tinha passado, eu posso continuar vivendo minha vida do jeito que está, entoando louvores, cantando, vindo, cultuando, que o pecado desapareceu e nada vai acontecer? Talvez ele estivesse pensando assim, não sei, ele acreditava, será que o pecado tinha acabado? Ele omitia o seu pecado e o seu corpo definhava, nós vimos isso no Salmo 32. Deus não permitirá que os seus verdadeiros filhos obtenham qualquer alegria duradoura através do pecado. A alegria vai ser passageira, mas não será plena e não será duradoura. A maioria das pessoas lutam com a culpa, justificando as ações. Alguém me fez pecar, desde lá do Éden, né? A serpente me enganou. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Nós, como crianças, já tendemos, foi ele, mãe, não fui eu. Sempre colocando a culpa em alguém. Nós temos essa alternativa, racionalizando o comportamento. Isso não é pecado, não foi realmente tão ruim assim, ou simplesmente negando. Não, isso não é pecado, pronto, acabou. Como que pode ser pecado ser tão bom? As pessoas lidam com a culpa como a imagem de uma luz. Aqui quem dirige ou anda de carro tem lá, o painel cheio de luz, uns com mais, outros com menos. Quando acende uma luzinha lá vermelha, lá faltando água no seu carro, o que você deve fazer imediatamente? Encostar o seu carro ou procurar o seu mecânico o mais rápido possível, né? Ou então você pode pegar uma fita isolante, colar ali no painel para tampar a luz, e assim você não precisa se preocupar com a luz que está ali te alertando que vai acontecer alguma coisa ruim. Então, quando o carro quebrar, você encosta. É isso. Nós podemos justificar, racionalizar, negar o quanto quisermos. O Espírito Santo não é enganado, irmãos. Ele não é enganado. Quanto mais negamos, mais espiritualmente definhamos. O pecado, ele precisa ser confessado, precisa ser deixado, precisamos nos arrepender. Tá? Por quê? Nós vamos nos tornando insensíveis e mortos por dentro, cegos por causa do pecado. O que aconteceu aqui? Davi estava assim, achando que nada ia acontecer. Depois de toda a artimanha, adultério, assassinato, ele achou que nada tinha acontecido. E aí vem Natã, enviado por Deus. E Deus, como eu disse semana passada, ele usa pessoas. Ele usa as pessoas, seja um pastor, seja uma pessoa que você nem conhece, para te confrontar no seu pecado. Chegou Natã a Davi. E é difícil a gente confrontar o pecado de uma pessoa, né? Nós não sabemos como que ele vai reagir. No entanto, Deus usa as pessoas. Não tem como. Natã era o conselheiro espiritual de Davi, e como a forma como está escrito no texto, é o próprio Deus que está falando aqui, né? Natã entrou na presença de Davi, não chegou com acusações, com ameaças, nada disso. Ele contou uma história. A história para quem? Para um ex-pastor de ovelha, que agora é o rei de Israel, que sabia o que estava acontecendo, conhecia as leis de Israel. Ele fez uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem, onde ele pega lá um muito rico e um que não tinha nada. Ele como se colocasse uma lupa, como colocasse Davi diante do espelho e falasse, olha aqui, ó. Foi isso que ele fez, ele usou uma hipérbole aqui. Davi pensou que Natã estava contando algo sobre um caso no reino. E o que Davi fez? Davi ficou louco, se enfureceu. Olha os versículos 1 a 4. Havia numa cidade 2 homens,
um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas, gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia com seus braços e a tinha como filha. E a tinha como filha. Olha que interessante, irmãos, esse detalhe. Alguns de nós temos animais de estimação. Alguns dormem na cama. Outros são tratados como filha. Se a gente levar no veterinário e tiver que ficar internado, nós vamos ligar lá. Falar, eu sou o pai da fulana que está aí. Não, eu sou o dono da fulana, né? Mas a gente trata como filha, como filho. A gente pega um amor. E Natan fez questão de enfatizar que a cordeirinha era tratada como filha. Interessante como ele usa essa linguagem. Filha, na raiz hebraica, é bat. E a mulher com quem ele se adulterou foi quem? Batseba. Vocês imaginam na cabeça de Davi? A hora que ele falou, ele a tinha como bat. Já veio automaticamente na cabeça de Davi. É certeza que ele deve ter se antenado para o que estava acontecendo. Davi ficou furioso. Ele falou, isso não é possível no meu reino, que esteja acontecendo isso. E rapidamente promulgou a sentença, tão certo como vive o Senhor, quem fez isso deve ser morto. Davi conhecia as leis, mas roubar uma cordeirinha dentro da lei de Israel não gerava morte. Não gerava morte. Mas o que gerava morte dentro das leis? O adultério era punível com morte. O assassinato era punível com morte. E isso gerava morte. Davi conhecia as leis. Vida pela vida. Mas pelo animal, o que se exigia? O quê? Restituição 4 vezes. Peguei uma cordeirinha, você vai ter que pagar 4 cordeirinhas. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Essa era a lei, né? Os 10 mandamentos, mais 316 leis que tinham para reger o povo de Israel. Agora nós temos o quê? O momento mais dramático da história. Natan vira para Davi e fala, você é esse homem. Você é esse homem, Davi. Eu acredito que Natan, como amigo de Davi, olhou nos olhos dele e disse, você é esse homem, Davi. Suspeito que houve até uma pausa, né, para Natan continuar, mas ele continuou com uma voz profética, não como o seu amigo Natan. Olha como é registrado na palavra de Deus, né, versículo 7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Senhor em caixa alta significa, é um dos nomes de Deus, é o Deus da aliança, o tetragrama, Yahvé, o Senhor da aliança. Assim diz o Senhor da aliança, o eu sou. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu. Ele falou assim, eu tenho um plano especial para você, Davi. Não é por acaso que eu te livrei, não é por acaso que eu te protegi, não é por acaso que eu te dei o reino, que eu te dei mulheres, eu te dei mais de uma mulher, e por quê? Você foi escolher justo aquela que eu não te dei. Nós que estamos casados, irmãos, Deus nos deu a nossa mulher, Ele não deu outra, e é essa que nós devemos honrá-la. Foi essa mulher que Deus nos deu, não foi a do vizinho, não foi a de ninguém. Deus nos deu a nossa mulher, aquela que nós nos casamos. Ele não deu outra. Quando você despreza a palavra de Deus, o que acontece? Você pode ir para um lugar muito ruim.
Por quê? Porque você não está ouvindo e acha que não tem consequências, e você vai para um caminho muito ruim. Observe que mesmo que o pecado seja prazeroso, né, caso não fosse, ninguém pecaria, no final ele sempre deixa um rastro de dor, e dor. Versículo 11, irmãos. Assim diz o Senhor, mais uma vez, uma linguagem profética aqui. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Os pecados ocultos, onde ninguém vê, lá no interior do seu quarto, onde ninguém está vendo, você acha que ninguém está vendo, você acha que Deus não está vendo. Imagine, meus irmãos, eu vou plugar vocês aqui no Data Show, né? O cérebro de vocês, os pensamentos seriam projetados aqui no Data Show. Imagina os nossos pensamentos no telão. O que iria acontecer? Só ia aparecer os hinos, só versículos bíblicos, né? Misericórdia, né, meus irmãos? Misericórdia. Apareceriam sim os hinos, apareceriam os textos que nós temos guardados no nosso coração, mas apareceriam coisas que nós nos envergonhamos de que fizemos, do que fazemos. Apareceria muito mais. É isso que acontece com Davi exatamente aqui. A lei para o roubo, o que era? Restituição de 4, né? De uma cordeirinha, restituía 4. Davi ele teve vários filhos. 4 filhos morreram, foram mortos. Né? Desses 4 filhos, o de Batseba, Aminon, Absalão e Adonias. E a espada dentro da casa dele. Batseba, o próprio Senhor o feriu. O de Batseba, o primeiro. Aminon foi morto por Absalão por ter cometido incesto com a sua irmã. E depois os outros foram mortos. Ele deu o preço da sua própria condenação. Os irmãos poderiam falar assim, pastor, mas cadê a graça e a misericórdia de Deus? Né? Onde que Deus... Meus irmãos, Deus é justo. Deus é justo. Você fala assim, vou permanecer no pecado, então, se Deus não vai punir, né, o meu pecado, vou continuar vivo, vai... Não, Deus é justo. Não faça confusão entre perdão e consequência, irmãos. Imagina uma situação, uma pessoa assassinou alguém na sua vida sem Deus, foi presa, e aí lá na penitenciária ela se converte, ela aceita Cristo. Não é porque ela aceitou a Cristo, glória a Deus, ela vai estar com Cristo no céu, ela se arrependeu daquilo que ela fez, que ela vai sair da cadeia e estará livre. O ladrão da cruz se arrependeu dos seus pecados, aceitou a Cristo, e nem por isso ele desceu da cruz e foi celebrar a vida. Não, ele foi morto. O pecado gera consequência. Aquilo que você semear, você colherá. Está lá em Gálatas. Não confunda, então, a certeza do perdão com o livramento, irmãos. O primeiro passo para restaurar alguém de uma doença é o quê? Diagnosticar a doença, né? Ou o pecado. Eu preciso diagnosticar o que é pecado. Eu tenho que parar de eufemismo, né? Aqui hoje em dia eu falaria assim, é um distúrbio sexual que Davi tem. Por isso. Não, isso é um eufemismo, é um pecado. Tá? Nós devemos parar com os eufemismos e devemos reconhecer os nossos pecados. Você reconhece o problema antes de tratá-lo. Esse é o ponto de confronto de Natã com Davi. Davi não conseguiu encontrar perdão de Deus e começar a pegar os pedaços, a juntar os cacos, até reconhecer o seu pecado. E essa verdade é para nós também, meus irmãos. Você precisa juntar seus cacos, mas antes você precisa reconhecer os seus pecados, se arrepender. Depois que Davi ouviu essas palavras de Natã, ele disse, eu pequei contra o Senhor. Não havia mais desculpas ou explicações. Davi reconheceu a culpa, e é isso que nós devemos fazer. Foram palavras difíceis de dizer, mas aposto que também foi bom ter tirado esse fardo das costas. Imediatamente após a admissão de Davi, Natã disse, o Senhor te perdoou o pecado, o teu pecado. Não morrerás, não morrerás. O pecado de Davi seria apagado não por causa
da bondade, do arrependimento de Davi, mas por causa da misericórdia de Deus. Devemos ter cuidado aqui de novo, porque é fácil ter essa confusão, pensar algo errado, né? Pode parecer que tudo que você faz é só lá, Senhor, sinto muito, eu não vou fazer de novo. Aí você vai de novo. Ah, Senhor, perdão. Vai ter consequência, irmãos, né? Tem consequência os nossos pecados. Versículos 14 e 15. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Irmãos, olha só, vocês lembram quando Davi matou Golias? O motivo pelo qual Davi matou Golias? Porque foi aviltado o nome do Senhor. Não foi por outro motivo, foi para honrar o nome do Senhor. E aqui o nome do Senhor, mais uma vez, foi aviltado. O nome do Senhor tinha que ser honrado novamente. Tá? Davi se entristeceu, Davi chorou, jejuou. Ele estava aguardando uma ação do Senhor nesse momento, né? Mas estava dito que a criança morreria, e a criança morreu. Davi compreendeu o seu pecado, irmãos. Começou a compreender as consequências do seu pecado. Ele, como nós vemos aqui, que Davi se arrependeu. Versículos 20, 23, 24. Porém, agora que é morta a criança, né? Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E esse filho foi entregue ao profeta Natã, não entregue para que Natã cuidasse, mas entregue espiritualmente. E foi dado o nome de Jedidias. Como pode um Deus misericordioso punir matando um filho dele? Uma criança morreu, como é possível? A gente vai falar, esse Deus é injusto. O mundo vai falar assim, não, Deus é justo. Deus, essa criança, ela viveu esses poucos momentos, mas ela já está com Cristo, gozando de algo melhor do que nós aqui. Por quê? Porque ela é uma filha da aliança. Ela era uma filha da aliança, e isso é um consolo maravilhoso. Isso é uma alegria. O próprio Davi fez isso. O próprio Deus fez isso com o seu filho anos depois. Ele enviou o seu próprio filho para morrer pelos pecados de outros. Deus enviou Jesus para morrer na cruz pelo pecado de Davi e pelos nossos pecados. Irmãos, aqui nós temos que Davi irá se encontrar. Ele falou, eu irei até ela, mas ela não pode voltar até mim. Olha que consolo, e isso é para nós também, um consolo diante da morte. Nós iremos encontrar novamente. Nós iremos ter, essa é uma promessa de Deus. Quem morreu em Cristo já está muito melhor que nós. O seu corpo está no pó, mas o seu espírito já está com o próprio Cristo até a vinda dele, onde o seu corpo será restaurado de forma incorruptível. Que consolo maravilhoso! Davi percebeu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Cristo proporcionou isso para nós, irmãos. Cristo morreu de uma vez por todas para que nenhum outro sacrifício fosse necessário, para que não mais derramamento de sangue fosse necessário. Cristo proporcionou isso para nós. E após isso, Deus dá um filho a Davi, que o nome é Salomão, e Deus o amou, porque é fruto de uma união. Agora, abençoada. Abençoada de que forma? Abençoada porque houve arrependimento, houve restauração diante de Deus, agora com perdão de Deus.
Salomão pode significar duas coisas, irmãos. Substituto e paz. É uma raiz hebraica antiga e pode significar, nossa, mas duas coisas são diferentes, né, pastor? Talvez o substituto de uma circunstância que veio gerar a paz. E o filho de Salomão. Salomão foi aquele que Deus permitiu que construísse o templo. E não parou por aí, né? Eles estavam lá no cerco em Ramá e Deus concedeu que Joabe. A igreja continua, meus irmãos. Quando nós pecamos, a igreja sente. Sente de que forma? Porque quando nós estamos em pecado, nós não estamos aptos. Apto ao quê? A confrontar, apto a admoestar, apto a trazer consolo. Por quê? Porque nós estamos em pecado, então toda a igreja sente. Mas o reino de Deus continua, porque é dele, não é nosso. E as batalhas continuam. E o que nós vemos agora é que Davi está arrependido, a guerra não é mais motivo e instrumento para o pecado de Davi, e Deus dá a vitória para os seus. É interessante, né? Quando ele quis que Urias se deitasse com a sua mulher, que fosse para casa, Urias não foi. Vocês lembram o motivo pelo qual Urias não foi? A arca está lá, eu deitaria com a minha esposa, iria para minha casa. O que representava a arca no Antigo Testamento? A presença de Deus. Se Deus está na guerra, como é que eu vou relaxar? Como é que eu vou ir para minha casa? E Davi, na época que os reis iam para a guerra, não foi para a guerra. É interessante a gente observar os detalhes dos textos, meus irmãos. Então, um substituto de uma situação que viria trazer paz, Salomão. O reino continuou. A guerra não era mais instrumento, e Deus deu a vitória a Ramá, e eles voltaram para Jerusalém. Irmãos, precisamos entender o que é arrependimento. A melhor maneira de entendê-lo é no texto que nós lemos, do Salmo 51, escrito pelo próprio Davi após confrontação de Natã. O Salmo nos ensina algumas coisas sobre o verdadeiro arrependimento. Primeiro, a pessoa verdadeiramente arrependida, ela para de inventar desculpas. Não existe mais desculpas. Ela assume, né? Ele pediu misericórdia para Deus, né? O versículo 1 do Salmo 51 diz assim: compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Olha o pronome aqui, ó, meu, minha. Ele não diz que foi mal interpretado, que alguém o levou ao pecado. Não, ele assume as suas culpas. Não foi sua esposa, não foi a circunstância, não foi o lugar que ele mora, não. Não foi a educação que ele teve, não, ele assume a responsabilidade do seu próprio pecado. Versículos 2 e 3 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Cada um de nós conhecemos as nossas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele assume como culpado as coisas que fez. Esse é o primeiro passo para a restauração plena com o Senhor. Segundo, ele entende que todo pecado é uma rebelião contra Deus e é um ataque à sua posição. Pequei contra ti somente. É isso que ele faz. Eu estou pecando contra o Senhor. Quando eu peco contra Deus. Davi entendeu que quando ele escolheu desprezar a Deus, ele estava, em essência, escolhendo servir os seus desejos. E o que ele fez foi uma ofensa pessoal a Deus. E é necessário tratar o coração, né, meus irmãos? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconheceu que ele tinha um problema do coração, um problema cardíaco, e ele precisava tratar aquilo. Não era questão apenas de comportamento, era uma questão de coração, de alma. Precisava ser tratado, aquele mais íntimo do nosso ser. Terceiro, ele se entristece pelo pecado, e não apenas pelas consequências do pecado. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele sabe que Deus é justo para apagar e purificar, limpar, e nós não somos capazes de limpar a nós mesmos. O verdadeiro arrependimento, irmãos, envolve mudança genuína
Tá? O verdadeiro arrependimento envolve o quê? Uma mudança de direção. É ir em direção a Deus, caminhar corretamente. Davi pede isso. Versículo 10, irmãos, do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Precisamos pedir para Deus trabalhar o nosso coração, irmãos. E dizer, né, restituir, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. O pecado nos entristece, nos afasta de Deus. E aí, versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Quando o Senhor tratar o meu coração, eu vou poder ensinar os pecadores e os pecadores se converterão a ti. Ele narra a justiça de Deus e diz que vai ensinar o povo a louvar a Ele. Ele escreve esse salmo para edificação de gerações futuras. Ele nem fazia ideia de quanto nós seríamos edificados por esse salmo. E a pessoa verdadeiramente arrependida é aquela que está quebrada, humilhada. Versículos 17, ele diz, sacrifícios agradáveis são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Olha o versículo 19 também. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar oferecerão novilhos. Davi pode voltar a cultuar a Deus. A gente tem que ter esse entendimento. Nós estamos aqui prestando um culto. Consequentemente, seremos abençoados. Por quê? Porque aqui o Senhor ordena a sua bênção, no ajuntamento. A pessoa arrependida, ela tem vergonha do que fez, ela não se orgulha do pecado, né? Jovens falam assim, eu já saí com essa menina, com aquela menina, como se aquilo fosse bom, se orgulhando daquilo. Não. A pessoa, ela não se gaba do pecado, ela tem compaixão pelos outros, por quê? Porque ela entende o pecado, então ela sabe da dureza do coração do homem, e ela vive em suas vidas gratas pelo perdão ao Senhor. A notícia incrível nessas palavras é que se você enfrentar o seu pecado, confessá-lo, se afastar dele, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, vai ajudá-lo a se levantar e a juntar os cacos. Algumas palavras para a gente encerrar, meus irmãos. Aqueles que caíram, seja em qualquer área da sua vida, esse texto ele nos ensina o quê? Que você deve encarar diretamente o seu pecado. Não vê-lo somente através dos seus olhos, mas também dos olhos de Deus. Tá? Dos olhos daqueles que foram feridos também. Reconheça o seu pecado e confesse ele diante de Deus, diante daquele que você machucou. Você pode fazer isso até que você tenha o quê? Faça primeiro para Deus, depois faça primeiro, em segundo lugar, para a pessoa que você machucou. Confie na promessa de Deus, Ele diz que perdoará aqueles que se arrependem sinceramente. Para aqueles que estão no meio de um momento doloroso, os tempos de maior devastação também são tempos de oportunidade. Nós vimos isso, né? Sempre em momentos difíceis surgem os heróis. Nós passamos 2 anos terríveis da pandemia. Eu falo que os heróis da pandemia são os profissionais da saúde, meus irmãos. São aqueles que cuidaram dos enfermos, aqueles que entubaram, desentubaram, que cuidaram com amor, com carinho. Tá? Tempos de crise geram oportunidades. Veja a sua predisposição em ser rebelde a Deus, e todos nós temos essa predisposição. Essa é a sua oportunidade de largar a pretensão e racionalização, os eufemismos do seu pecado. Talvez esta seja a mesma situação que vai levá-lo à confiança em Cristo. Você tem a oportunidade de descobrir o quão maravilhoso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você também tem a oportunidade de construir relações unilaterais, fortalecê-las, resolver problemas que não foram resolvidos, ignorados, mudar, realizar mudanças na sua vida, mostrar ao mundo a graça de Deus, como Ele mudou sua vida. Você pode ser um momento doloroso, mas também pode ser um momento de oportunidade, então aproveita. A crise gera oportunidade.
Não se esqueça que Jesus veio da linhagem de Davi. O próximo rei da linhagem de Davi foi Salomão, o segundo filho de Davi com Batseba. Jesus também é descendente de Salomão. Este é um lembrete que Deus pode levantar algo muito bom quando os nossos corações estiverem arrependidos. Talvez você precise pedir perdão para o seu ex-cônjuge, né? Talvez você precisa pedir perdão para o seu pai, sua mãe, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu empregador, para o seu empregado, alguém do seu passado, não importa quando que isso aconteceu. Tente acertar as coisas, tente fazer o que é correto, porque o pecado é errar o alvo, né? Tente acertar o alvo, então, meus irmãos, e sinta a bênção de Deus fluir na sua vida livremente. Após o arrependimento, após a confissão, sinta-se a bênção de Deus fluir na sua vida. Enquanto você calar, enquanto você se omitir, o seu corpo vai definhar, você vai sofrer aqui, vai sofrer aqui. Os melhores amigos não são aqueles que se afastam de você quando você comete um pecado, ou quando você está fazendo algo ruim. Os melhores amigos são aqueles que esperarão. Eles vão olhar nos seus olhos, vão falar: olha, o que você fez não é legal, você precisa se acertar, você precisa restaurar a sua vida, você precisa restituir, consertar a sua situação diante de Deus. Vão falar as palavras certas no momento certo. Por quê? Porque eles te amam. E esses amigos estarão lá para ajudá-lo a juntar os cacos quando sua vida parecer estar despedaçada. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a glória seja dada somente a Ele.